Bem-vindo à Igreja Batista Boas Novas de Jacarepaguá e nós estamos muito felizes que você está aqui com a gente. Para acompanhar outros vídeos é só você se inscrever no canal e ativar o sininho. Você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais. Além disso, não deixe de curtir esse vídeo e enviar para todo mundo que você acha que precisa. O nosso culto já vai começar e você faz parte dele. Por isso, durante o louvor, louve com a gente. Durante a oração, ore com a gente. E durante a palavra, abra seu coração para recebê-la. Tenha um bom culto. Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um culto online. Nós vamos estar começando esse momento de louvor e adoração ao nosso Deus. E para isso eu te convido a fechar os seus olhos. Vamos orar, vamos falar com Ele. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, Te engrandecemos, Te bendizemos, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus das nossas vidas, e como é bom, Pai, estarmos reunidos num só Espírito, no mesmo propósito de Te adorar, de Te bendizer, de declarar que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é a nossa fortaleza, que o Senhor é o nosso lugar de alívio, de descanso, como disse o salmista, no dia da adversidade, o Senhor me esconderá. Nós estamos escondidos no Senhor, Pai. Nós estamos escondidos na Tua presença e não existe lugar mais seguro para se estar durante uma epidemia. Não existe um melhor lugar para se estar do que durante um período de adversidade do que na Tua presença, Pai. Nós Te louvamos porque nós sabemos que o mundo inteiro pode se abalar. Céus e terra podem passar, mas o Senhor é eterno, o Senhor é para sempre, o Senhor é essa rocha mais alta. Os ataques do mundo podem vir até nós, mas nós estamos blindados, nós estamos protegidos, nós estamos cercados pela Tua poderosa mão, Pai. Como é bom declarar essas verdades, como é bom se sentir assim, Pai. E eu venho te pedir por aquele que está aflito, por aquele que está ansioso, por aquele que está angustiado, Pai. Manifesta a Tua presença, acalma os corações, porque, Pai, o Senhor Jesus acalmou a tempestade com a palavra, simplesmente com a palavra nós cremos. Basta uma palavra Tua, Senhor, e essa pandemia cessa, e o vírus é derrotado. Basta uma palavra Tua, Pai, e tudo se acalma. Portanto, nós pedimos, nós suplicamos, Pai, profere a Tua palavra nos nossos corações e acalma os nossos corações, acalma as nossas casas, acalma as nossas mentes, Pai, que nós possamos estar verdadeiramente seguros em Ti. É o nosso pedido, é o nosso clamor, no nome de Jesus. Amém e amém.
preso eu estou em teus laços de amor, Jesus. A obra do Senhor não para, e por isso a Igreja Batista Boas Novas de Jacarepaguá também não. E estamos aqui para falar de alguns avisos do que temos feito durante esse isolamento social para que possamos manter a chama viva do Espírito Santo em nossos corações. A primeira coisa que queremos te incentivar é: não perca o contato com o seu irmão, não deixe de mandar mensagem para ele. Ligue para aquele que faz um tempo que você não escuta a voz. Fala no grupo do seu NIT, chama alguém para orar. A palavra de Deus diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que a gente não possa perder isso durante esse tempo de isolamento social, porque de fato é um presente de Deus. Esse é o momento que precisamos cuidar daqueles que estão no nosso lado todos os dias, ou seja, a nossa família. Por isso, nosso pastor preparou para que toda quarta-feira nós tenhamos um culto domiciliar. Esse culto é enviado através dos grupos nos NIT, no WhatsApp, e assim você poderá fazer um culto toda semana em família. E por último, nós sabemos que esse momento tem sido muito difícil para muitos de nós. Porém, o Senhor continua sendo a nossa fortaleza e o nosso refúgio. E por isso, esse é o momento de você colocar o seu tempo com o Senhor em dia. Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de orar e esteja cultivando intimidade com Deus. Permita que o refrigério do Senhor acalme seu coração e te fortaleça para qualquer luta que vier, porque esse é o seu propósito, um adorador e um conhecedor de Deus. Continue junto. Obrigado e tenha uma ótima palavra. Bom, irmãos, vamos para a mensagem dessa noite, mas eu queria, antes de ler o texto bíblico, fazer uma pergunta. Você, por um acaso, alguma vez já se esqueceu de algo muito importante? Alguma coisa que era de fato essencial para você saber, para você fazer, mas você esqueceu? Por exemplo, no colégio, a data de um trabalho para entregar. Eu já. Ou, de repente, um remédio que você tem que tomar em um determinado horário. Ou para quem é casado, talvez você já tenha se esquecido da data do aniversário de casamento. Coisas importantes que a gente não deveria se esquecer. Mas, infelizmente, muitas vezes nos esquecemos. O ser humano é assim. Infelizmente, nós temos essa característica. Nos esquecemos muitas vezes de coisas importantes. E porque nós somos assim, a gente precisa desenvolver mecanismos, formas de trazer à memória o que é importante. Por exemplo, você que tem um trabalho aí para entregar no colégio, na faculdade, você escreve num cartaz bem grande na porta do seu quarto a data, para você não esquecer. Você que toma remédio constantemente, coloca para o seu celular para despertar, por exemplo. 12h, 6h da tarde, não sei. Ou se você é casado, para você não esquecer a data de aniversário de casamento, eu vou te dar uma dica agora. Faz que nem eu. A senha do Wi-Fi lá de casa é a data do nosso casamento. 2903, e eu não vou completar porque eu não vou te dar a senha do meu Wi-Fi, mas não dá para esquecer, irmãos. Toda vez que vai alguém lá em casa, eu lembro, eu sou obrigado a lembrar da data do meu casamento. Isso evita um monte de problema. Você que é casado, você sabe o que eu estou falando. Pois bem, Deus também sabe que a gente se esquece. E por isso, muitas vezes, Ele propõe memoriais, para que a gente não se esqueça daquilo que é importante.
Josué, capítulo 4. Nós vamos do versículo 4 até o versículo 7. Diz assim: Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, eis aí a Tua palavra, o nosso pedido é que o Seu Santo Espírito trabalhe nos nossos corações. É que o Senhor nos conceda, nos encha de uma graça especial, para que a Tua palavra alcance os nossos corações e faça a Tua vontade em nossas vidas. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meus irmãos, aqui o contexto desses versículos é o seguinte: o povo está entrando na terra de Canaã. Na verdade, falta um obstáculo a ser vencido para chegar até a terra de Canaã. Depois desse obstáculo, eles ainda teriam que enfrentar muitas lutas, guerras, muitos povos. Mas antes de chegar, propriamente dito, a Canaã, eles precisavam passar pelo Rio Jordão. E aqui a gente tem um momento muito difícil para Josué. Josué era um líder novo ainda, recente. Fazia pouco tempo que Moisés havia morrido. E Josué estava assumindo esse posto, essa liderança do povo de Israel, na conquista, na chegada à terra prometida, à terra de Canaã. Então Deus, ele ordena que o povo pegue a arca, os sacerdotes coloquem a arca da aliança, que representa a presença de Deus, e coloquem nos ombros. E seria da seguinte forma: os sacerdotes iriam primeiro, colocariam seus pés no Rio Jordão, e no momento em que eles tocassem o Rio Jordão, o rio se dividiria e formaria uma grande muralha, um grande corredor. Os sacerdotes com a Arca da Aliança, então, entrariam pelo rio e parariam no meio do caminho, no meio do rio. E enquanto eles ficassem ali, o rio permaneceria aberto. E foi exatamente isso que aconteceu. Os sacerdotes pegaram a arca, entraram no rio, o rio se abriu e eles ficaram parados no meio do rio, até que todo o povo de Israel passasse. Durante toda a noite, o povo passou, com os pés a seco. Quando todo o povo terminou a travessia do Rio Jordão, então os sacerdotes avançaram. E no momento em que eles saíram do rio, novamente, as águas se juntaram. Nesse período, nesse trajeto, durante essa noite, Deus deu uma ordem a Josué, e foi exatamente isso o que nós acabamos de ler aqui. Cada um dos representantes das 12 tribos deveriam pegar uma pedra e levar essa pedra até a margem do rio. Ali, naquele lugar, o povo de Israel deveria fazer um memorial ao nosso Deus, ao Senhor. E o finalzinho do texto que nós lemos, o autor diz: quando os vossos filhos perguntarem, digam o que aconteceu aqui. Aquele era um momento crucial para o povo de Israel. E mesmo sendo algo sobrenatural, Deus deu a ordem. Ele disse: façam um memorial. Se lembrem do que aconteceu aqui. Lembrem-se dessa data e do que a mão do Senhor fez por vocês. É isso que nós precisamos fazer, meus irmãos. Ao longo da nossa vida, nós precisamos trazer à memória aquilo que o nosso Deus fez por nós. Trazer à memória o que nos dá esperança. Eu sei que Deus já fez muitas coisas na sua vida, desde que você se converteu e até antes disso. Quantos livramentos o Senhor já te deu? Quantas vezes o Senhor entrou com providência numa situação financeira, numa situação de enfermidade? Eu tenho certeza que você conhece alguém que recebeu uma grande bênção na sua vida. Mas depois de um tempo, parece que aquela lembrança, aquela certeza, aquela alegria, aquela convicção vai se esvaindo. O tempo vai passando e a pessoa se esquece.
E é muito fácil a gente olhar para o nosso irmão que recebeu um grande milagre e criticá-lo. Mas muitas vezes isso acontece com a gente também. Nós estamos suscetíveis a passar por isso. Por isso a ordem de Deus é: façam um memorial. Não se esqueçam. Peguem essas pedras e façam delas um marco daquilo que eu, o Senhor, fiz na vida de vocês. E é muito interessante, meus irmãos, porque o versículo 6 diz assim: elas, as pedras, servirão de sinal para vocês no futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas. E é claro que no primeiro momento esse memorial é importante para a sua própria vida, para a minha própria vida. Esses memoriais que nós precisamos construir das vezes em que Deus agiu são importantes, em primeiro lugar, para mim, para você. Mas aqui o texto nos fala de uma responsabilidade que nós temos para com as novas gerações. Toda vez que os seus filhos virem essas pedras, contem a eles o que Deus fez. Contem a eles o que eu fiz, Deus dizendo. Pois é, meu irmão, você que é pai, você que é mãe, você tem uma responsabilidade de falar para os seus filhos aquilo que Deus fez na sua vida. Essa é uma responsabilidade nossa, dos pais, das mães. Responsabilidade essa que muitas vezes a gente terceiriza. A gente acha, não, mas eu faço parte de uma igreja. Não, mas eu levo meu filho para a classinha. E amém, tem que fazer isso tudo mesmo. Faz parte, a igreja está aqui para ajudar. Mas não se esqueça, a responsabilidade de ensinar o seu filho no caminho do Senhor é sua. Talvez você vai dizer assim, não, mas eu me converti tem pouco tempo, eu não sei muita coisa da Bíblia. Como eu já disse, a igreja está aqui para apoiar, a igreja está aqui para ajudar, nós temos grande alegria em fazer isso. Mas o fato de você talvez não conhecer tanto da palavra significa que você precisa ter pressa. Você precisa aprender mais, o quanto antes, para que você possa ensinar os seus filhos. É bem verdade que ensinar os caminhos de Deus não é garantia. A gente vê muitos casos de crianças, de adolescentes que foram criados na igreja e quando atingem a idade adulta se desviam. Mas você como pai, se você tiver feito a sua parte, isso não vai pesar na sua consciência. Ainda que os filhos cresçam e tomem atitudes erradas, você precisa deitar no travesseiro e ter a sua consciência tranquila de que a sua parte você fez. Deus está dizendo aqui para o povo, vocês pais têm uma responsabilidade. E infelizmente nós vemos que muitos pais acabam negligenciando. Se preocupam com o alimento físico. E tem que se preocupar. Se preocupam em dar o melhor em termos de roupa, de vestimenta, mas se esquecem do alimento que é eterno, que está para além dessa vida, o alimento espiritual. E veja bem, eu não estou dizendo aqui para você que você tem que fazer um curso em teologia, não. Se você não souber toda a teoria, que os seus filhos vejam em você um exemplo de homem de Deus, de mulher de Deus. Um exemplo de um homem e de uma mulher que amam a palavra. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Isso é muito mais eloquente do que belos discursos, do que belas palavras. Você precisa dar o exemplo. A responsabilidade é sua. Tem um pensador, filósofo e médico alemão chamado Albert Schweitzer. Ele dizia o seguinte: o exemplo não é a melhor maneira de educar, é a única. Olha que forte. É essa a responsabilidade que você tem sobre a sua vida. E você precisa corresponder. Você precisa ensinar aos seus filhos. Portanto, construa um memorial dentro da sua casa. Lembre aos seus filhos aquela vez em que Deus te livrou da morte. Lembre aos seus filhos aquela vez em que Deus entrou com a bênção naquela situação que você nem imaginava. Aquela situação que não tinha saída. Conte para os seus filhos, abra o seu coração e mostre para eles o poder de Deus
o quanto Deus já agiu através da sua família, em você, na sua esposa, no seu marido. E aí talvez você possa falar, mas Diego, nem tenho tanta coisa assim para relatar, para contar. Então você tem agora mais um motivo de oração, que você possa buscar no Senhor experiências com Ele, para que Deus possa edificar a sua vida e a vida também dos seus filhos. Mas o texto continua dizendo aqui, meus irmãos, agora lá no versículo 23, ainda em Josué capítulo 4, diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós, até que o tivéssemos atravessado. Versículo 24. Ele assim fez, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Meus irmãos, o propósito desse memorial, dessas pedras, desse monumento que foi edificado, era ensinar aos seus filhos, às próximas gerações, o que Deus havia feito. Mas não era somente essa a utilidade, o propósito desse memorial. Deus também queria mostrar às nações o poder dele. E aí, quando a gente pensa na história, a gente lembra que foram 12 as pedras, é impossível não fazer o link com a igreja. Eram 12 o número dos apóstolos. Eram 12 o número das tribos de Israel, perdão. E é impossível a gente olhar para esse memorial e não pensar na igreja. Ou seja, a igreja tem essa responsabilidade de ensinar aos filhos, de ensinar aos pequenos e de mostrar para as nações o poder de Deus. Olha o que diz lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 diz: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Esse memorial era feito de pedras. Hoje, nós somos essas pedras, pedras vivas. Portanto, essa é a nossa responsabilidade. A igreja é um memorial. A igreja existe para falar às nações, para mostrar ao mundo o poder de Deus. Essa é uma responsabilidade nossa. Como nós fazemos isso? Ir de pregar o evangelho. Você tem essa responsabilidade, porque você é uma pedra viva. Você precisa falar. Você é edifício espiritual. Deus conta com você. Existe um propósito para a igreja e você é a igreja. Eu sozinho sou uma pedra espiritual, viva. Mas juntos nós somos um memorial para a honra e para a glória do nosso Deus. É interessante, meus irmãos, que o texto de Josué diz que enquanto eles estavam atravessando, cada um dos representantes das 12 tribos pegaram uma pedra. Cada homem pegou uma pedra, colocou nas costas e atravessou. Aquelas pedras, elas estavam debaixo da água. Lembra que Deus abriu o mar. Então aquelas pedras, abriu o Rio Jordão. Então ali, no fundo do Rio Jordão, estavam as pedras. Aquelas pedras, elas não eram conhecidas, elas estavam lá no fundo do rio. Mas agora, elas foram transportadas do fundo do rio para a beira, para a margem do rio. E agora elas eram um memorial do poder de Deus. Foi isso que Deus fez comigo e com você. Ele nos resgatou lá do fundo do poço, lá do lamaçal do pecado, e nos tirou e nos fez reinar com Ele nas alturas. E fez de nós pedras antes esquecidas, pedras que as pessoas nem sabiam da existência, estavam lá no fundo do rio. Mas agora eram pedras para a glória de Deus. Deus fez isso comigo. E se você já aceitou esse Jesus, Ele fez isso com você também. Você é uma pedra viva para a glória de Deus. Ah, meus irmãos, se Jesus não tivesse chegado até nós, se a graça dele não tivesse nos alcançado, nós seríamos
pedras esquecidas, ou pedras até mesmo pelo caminho. Lembra que o povo passou, provavelmente muitas pessoas pisaram naquelas pedras. Antes de Jesus, nós éramos pedras pisadas pelo caminho. Pisadas, chutadas. Mas agora que Jesus entrou nos nossos corações, Ele nos transformou, não mais em pedras pisadas, mas em pedras vivas, em pedras espirituais, para a glória do nome dele. E o versículo 23 ele é muito interessante porque ele diz assim: o Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós, até que o tivéssemos atravessado. Aqui, você já deve ter se tocado, percebido, que Deus abriu o Rio Jordão da mesma forma que ele abriu o Mar Vermelho. Foi o mesmo milagre. E eu não sei você, mas enquanto eu li esse texto, quando a gente estudava o livro de Josué, eu pensei, me ocorreu esse pensamento, eu falei, poxa, Senhor, o Senhor abriu o mar, o rio, 2 vezes. Por que a gente não vê mais esse tipo de milagre? Por que o Senhor não faz mais esse tipo de acontecimento? Se o Senhor fizesse isso hoje, o mundo inteiro iria crer. Talvez o mundo inteiro iria se converter. Por que o Senhor não faz mais isso? E, meus irmãos, a resposta é muito simples. Milagre não segura ninguém na presença de Deus. Veja bem, o milagre ele é importante. E muitas pessoas agora que estão nos assistindo precisam de um milagre e nós vamos orar para que esses milagres aconteçam na sua vida, se for da vontade de Deus. Mas milagre não segura ninguém na presença de Deus. O povo de Israel viu o maná caindo dos céus todos os dias. Coluna de fogo durante a noite, porque era frio no deserto, de noite. A nuvem que pela manhã fazia sombra todos os dias. As roupas não se desgastaram, as sandálias não se desgastaram. Eles viram as pragas, o poder de Deus. E mesmo tendo experimentado todos esses milagres, a primeira oportunidade que eles tiveram, fizeram um bezerro de ouro. Abandonaram o Senhor na idolatria. Por isso eu digo, meus irmãos, milagres são incríveis e muitas vezes necessários, mas eles não seguram ninguém na presença de Deus. O próprio Senhor Jesus diz isso lá quando ele conta a história de Lázaro e o rico. Ele diz no final da história, quando o rico lá no inferno, ele fala, Senhor, deixa que eu vá até lá, para que eu avise aos meus irmãos, para que eles consertem a vida deles e vão para o céu e mudem a história deles, deixa eu ir lá. O que o pai Abraão disse? Não, existe um grande abismo entre eles e nós. Ninguém pode ir daqui para lá, nem de lá para cá. E aí ele disse assim, mas eu tenho certeza que se eu for lá, eles vão crer. E o pai Abraão falou assim, não, eles têm Moisés e os profetas. Ainda que um morto ressuscite, não crerão. E de fato, meus irmãos, um grande milagre aconteceu no 3º dia. De fato, um morto ressuscitou. E ainda hoje, muitos não acreditam. Não é um milagre que vai converter alguém. É a presença de Deus que vai fazer isso. A resposta para essa pergunta, por que Deus não faz mais milagres como esse? É simples, ele já fez algo muito maior, muito melhor. Não é tempo de abrir o Jordão, não é tempo de abrir o Mar Vermelho, é tempo de abrir os corações. Esse é o maior milagre. Esse é um milagre muito maior do que abrir o Mar Vermelho. E é esse milagre que o Espírito Santo quer realizar na sua vida. Ele quer te transformar de pedra esquecida, de pedra pisada, em um memorial para a glória de Deus. Ele quer que o seu coração se abra para que Ele venha e entre e faça morada. Ele quer te transformar em pedra viva para que um dia, no céu, você ande por caminhos feitos de pedras de ouro. É isso que Ele quer fazer com você. É esse o milagre que Ele quer realizar.
abrir o mar é fácil, mas muito mais importante para Deus é que o seu coração se abra agora, nesse momento. A minha oração é que você, onde você estiver, que você feche os seus olhos e que você diga para Deus que hoje, nesse momento, o seu coração está aberto para Ele. Que você abra o seu coração para que Ele transforme a sua vida. Para que você não seja mais uma pedra pisada, humilhada pelas pessoas, simplesmente usada, rejeitada. Que você abra o seu coração para a pedra angular, que é o Senhor Jesus. E que você seja transformado em um edifício, em uma casa, em um memorial para a glória de Deus. Meus irmãos, não se esqueça daquilo que Deus fez em você. O meu desafio para você nessa semana é que você se lembre, é que você traga à memória tudo aquilo que Deus fez em você, por você, pelo seu filho, pelo seu cônjuge, as orações que Ele já te respondeu. E mais do que isso, o meu desafio para você é que você seja um memorial na vida de outras pessoas. Fala com alguém essa semana, alguém que está afastado, alguém que está desesperado, alguém que está sem esperança, alguém que está achando que não vai conseguir, que não vai suportar. Seja um memorial na vida de alguém que precisa se lembrar do poder do nosso Deus. Feche seus olhos nessa noite. Vamos orar, vamos falar com o nosso Pai. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós, diante da Tua palavra que foi explanada, que foi lida aqui, nós não temos nada a pedir, senão que o Senhor nos transforme em um memorial para a Tua glória. É verdade que, se nós um dia já Te recebemos, nós somos pedras vivas, mas quantas vezes nós não nos lembramos daquilo que o Senhor já fez? Quantas vezes nós não lembramos as pessoas que estão próximas de nós do Teu poder? Quantas vezes nos contam más notícias e ao invés de dizer que existe um Deus todo-poderoso, que está acima de tudo e de todos, nós embarcamos na notícia ruim e concordamos e entramos nesse clima de derrota, de desesperança. Mas, Pai, nós somos um memorial do Teu poder, nós somos um memorial do Teu amor. Não nos deixe esquecer, Senhor. Não deixe que outras pessoas se esqueçam perto de nós. Que nós possamos ser usados por Ti para trazer a nossa memória e a memória daqueles que estão próximos, que existe um Deus, há um Deus. E esse Deus é o Deus Todo-Poderoso, que vive, que reina para todo sempre. E, Pai, nesse momento, se existe alguém que precisa de um milagre, em nome de Jesus, eu venho te pedir, Pai, se for da Tua vontade, realize esse milagre, Pai. Que o Senhor possa entrar com providência, entrar com cura, entrar com libertação. Perdão, Deus. O perdão é uma obra sobrenatural, Pai. Que haja reconciliação, em nome de Jesus. Nós oramos, nós clamamos pelos Teus milagres, mas entre todos eles, que corações se abram nesse momento, Pai, para a Tua presença, para a arca, para que o Senhor entre e não simplesmente passe, como aconteceu lá no Rio Jordão, mas para que o Senhor entre e faça morada e transforme essa pessoa que hoje está triste, desesperada, em um memorial para a glória do nosso Deus. É o que nós Te pedimos, Pai, é o que nós clamamos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar a esse Deus tão maravilhoso. Ele é digno de toda honra e de todo louvor.